Fala aí, turma! Começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com alguém muito especial, falando de fé, família e trabalho. Mas hoje eu tenho um convidado aqui, nós fizemos a contratação do Ronaldinho Gaúcho aqui para estar com a gente aqui hoje. É isso aí. Meu fiel escudeiro, Emerson Boa Azer. noite, prazer. E nós trouxemos aqui então hoje um amigo, um pastor, né? Um pai, um empresário, mas acima de tudo também um amigo. Queria apresentar para vocês o nosso pastor Daniel Rocha, um amigo de longas datas aí. É isso aí. Um amigo que Jesus nos deu aí. Pastorzão, seja muito bem-vindo aqui, estar com a gente. Primeiramente, obrigado por você ter respondido aí o apelo de estar aqui com a gente. Veio lá de tão distante. Chamado, né? Veio lá de Jerusalém aqui para estar aqui com os irmãos lá na Galácia. Nós somos irmãos boa, muito boa. Os irmãos de Coríntios, né? Que é mais desgranha. Mas queria te apresentar para você que está nos assistindo. Pastor Daniel, pai, 2 meninos lindos, de uma princesinha e da pastora Cíntia. Queria que você se apresentasse para nós aí, pastorzão. Seja muito bem-vindo, querido. Sou o Daniel, né? Amigão do Oscar, do irmão também, né, irmãozão? Estamos aí Muito feliz em te na rever. batalha da fé, né? Trabalhando, cuidando da família. Uma correria só, né? É um privilégio mesmo, porque a gente trabalha, cuida da família e cuida da vida espiritual, né? Uau, Então é isso aí. maravilha. Pastorzão, aqui a gente gosta de falar de coisa que não é polêmica, né? Exatamente. Quando eu convidei o Emerson, a primeira coisa que ele falou é o seguinte: ó, nós vamos fazer algo que é só polêmico. Eu falei, aí ninguém vai gostar de nós, não vai ser famoso. Nosso encargo aqui, pastor, é trazer histórias reais de pessoas que de fato tiveram um encontro com Jesus, né? Que a gente edifica a nossa vida baseado em fé, família e trabalho. São algumas coisas que a gente é desafiado nos dias de hoje. E ser um pastor nesses dias, eu acho que deve ser um pouquinho... A gente fala tanto, né, da vida dos apóstolos antes, mas eu acho que a vida de um pastor hoje, ela é bem... vamos dizer assim, ela tem desafios ainda maiores, né? Porque além de você ser um pastor, você também é um pai, você é um marido, e aí você tem um monte de coisa. E a gente queria contar um pouquinho da sua história, compartilhar com você aí mais ou menos qual foi aí como que aconteceu esse encontro com Jesus, como que você então entendeu da vocação pastoral, daquilo, pô, Daniel, eu morava, nós não se conhecíamos, mas eu morava no Jardim Elba, Jardim Doutora do lado, e ele morava pertinho na Industrial. Esse encontro. Então, mas a gente não se conhecia antes de Jesus. Ainda bem, porque nós não tínhamos convertido. E aí a gente se conhece, né? Eu lembro que na época eu e minha esposa, a gente estava pastoreando uma igreja na Granja Viana, e eles estavam, ele e a Cíntia estavam pastoreando uma igreja na Vila Industrial. Vida industrial. E Deus nos juntou lá, fizemos, acho que foi, na época que você também participava, a gente foi para supervisão de caímos de paraquedas, no meio de gente madura para danado, nós lá perdidos, sem saber o que fazer. E aí conhecemos o pastor e fizemos uma amizade muito profunda, porque ele vivia mais ou menos a realidade que eu tinha sem ser crente. E eu sempre entendi isso, né? Eu sempre me apaixonei por isso, porque eu acho que o evangelho, ele não precisa... Aquilo que foi pecado, de fato, aquilo que foi desgraça na sua vida, você não precisa ficar lembrando. Exato. Mas normalmente, os cristãos, normalmente crente, né? Falando nesse linguajar, a galera não tem muito amigos, né? Aquele cara de ter uma amizade, uma brincadeira, normalmente o cara é meio religioso. Mais tradicional, entendeu? fechado. E eu tive o prazer de conhecer, vivemos os momentos bons, os momentos ruins, vivemos uma mesa de churrasco na frente de uma churrasqueira, brigando, contando problemas, mas também vivemos momentos bons. E queria que você contasse para nós como que foi esse chamado, como que foi a sua conversão, como que você se deu isso lá. Ele tem umas histórias muito boas dos encontros, ele tem umas histórias de quando eu era pastor lá que não dá um bocado de risada. Quero ver. Mas queria contar aí, conta aí pra gente aí, ministra a gente aí. Seja instrumento de Deus aí, compartilhando como que foi a sua conversão, pastor? Sim. Então, eu me converti em 96, né? Na igreja quadrangular. E assim,
Foi um tempo muito bom, nosso pastor Luiz. Pastor Luiz era um senhor, né? Bem idoso já, um homem muito de Deus, né? E foi um tempo onde Deus entrou na minha vida assim de uma forma poderosa, né? Porque, como o Oscar tava falando, né? A gente tem dois momentos na vida cristã, né? Aquele que se converteu, como se diz no berço evangélico, esse, né? Pega o prumo cedo e vai embora, né? Mas eu me converti ali aos 14, 15 anos. Aos 17 anos eu me converti. E foi um momento, não, foi um momento muito bom porque eu já estava começando a conhecer o lado ruim da vida, né? Lado da zoeira, né? Assim, então eu tive o privilégio, graças a Deus, de o Senhor me encontrar. Eu lembro que a minha conversão se deu, Oscar, de um amigo meu que me convidou para ir. Antigamente se falava acampamento, né, Oscar? Acampamento. Não tinha As igrejas tradicionais falavam sobre isso aí, né? acampamento, vamos para acampamento. Então, Quadrangular era forte esse negócio. não, aí os caras falaram, não, você não vai pro carnaval não, você vai pro acampamento, né? Porque acampamento era bem no dia, bem na semana mesmo, assim, do carnaval. E ali eu fui, nossa, me apaixonei por Jesus, ali eu... E assim, esse acampamento, ele era mais ou menos um encontro com Deus? As pessoas ficavam alguns dias lá? Ou era um Você nunca dia foi, inteiro? não? Acampamento não, eu fui em encontro. Não, você foi no encontro, mas... Encontro, mas eu não Não, sei assim, se ó, é a mesma não, coisa. não, o encontro... Não, é diferente, né? É diferente, né? O encontro é mais... Mais punk, mais É sharp, mais... mais pegado, é mais... É sair de lá, na verdade... Você sai amando Jesus, Você sai batizado já pensando em ser pastor, né? O acampamento não, ele era mais lazer. Ah, Por exemplo, você... Mais uma comunhão. Mais uma comunhão. Você acordava, tomava um café das 8 às 11 horas, o culto. Tinha uns negócios, adoração mesmo. Aí você almoçava e tinha um tempo livre. Muito diferente de encontro. Enquanto né, tava no encontro, tava jejuando, né, os caras? Você lembra como que chama aquela pastora de Mauá, que andou com nós um tempo? Faleceu, encontrou Jesus? Sueli. Sueli, velho. finada Sueli, que Deus o tenha. Nós estávamos no encontro e ela controlava a canja que nós tomávamos. Você lembra? Não. Irmão, você já comeu, isso aqui é jejum que nós estávamos servindo. E o Não, acampamento bem diferente, né? nós tava no jejum, tomando sopa, e aí quando você pegar o segundo caldo, ela não. não Primeiro- pode. Irmão, já pegou, Você já, tá irmão? almoçando? Tá enchendo a barriga de sopa, rapaz? Nossa. Era diferente, né, o acampamento. Era diferente, era assim um momento diferente. Aí à noite, claro, voltava os cultos, tudo. Mas assim, o encontro com Deus eu falo assim, no acampamento, o encontro que você tinha também E era aí foi no igual, acampamento porque que você... é uma galera diferente, né, meu? Quando eu fui a primeira vez, Era um ambiente evangelístico também. Né? e o que mais pegava era a comunhão, né, meu? Comunhão era da hora. Então, tipo assim, acostumado a ir pra carnaval, tal. Diferente. Ficava E lá. aí você pega um baque desse e fala, porque você se prepara pra ir pro carnaval, né, meu? Só que aí Jesus entra no meio ali do percurso, te leva pro acampamento, Uau. e aí você vive algo diferente. Você fala, assim, meu, é muito bom. Entendi. De fato, a comunhão que você tem, a amizade que você gera lá, isso te traz primeira porta, assim, que você conhece a Cristo, entendeu? E aí, eu sempre gostei de louvor, né? Os caras, tá ligado, né? Sempre gostei. Vocês dois, tem 2 cantores aí. Eu sempre Legal, gostei, tocou a então... viola. Legal. Eu já aí. tocava na época, eu tocava Raul Seixas, né? Nossa. O Raulzão, Legião Urbana. Eu peguei a época da Legião. Raul, eu não... Então, assim, Raul, porque... Você, né? Tem quantos anos, tio? Oh. Você tem uns 45. Não, no 45 não, tô com 39. Novo, Tá novão, tá novão. que isso? Vai, Sandy Júnior pra cá. Sandy Júnior também. Sandy Júnior pra cá, velho. Não. E aí eu fui conhecendo, né, o evangelho e tal. Fui me firmando, né, cara? Mas é uma carreira, né, É Nelson? isso aí. Aquilo que Paulo fala, né? É uma carreira, Uma cara. carreira. Porque você só muda de posição, né? Agora você pertence a Cristo, mas o cão mesmo, o capeta não dá sossego, fica te Isso é atormentando. verdade, cara.
querendo te trazer de volta, e você fica nessa... Ser persistente, cara. Então, assim, hoje eu olho assim, a vida cristã, pra mim, foi idas e vindas, né? Então, Quanto tempo você ficou nessa igreja? Era quadrangular. quadrangular. Lá na região, não? Lá na região. Lá mesmo. Lá na região. Você sempre morou em aquele lugar? Na Vila Industrial, aquele lugar? Sempre não? morei, cara. Mas quando eu fui pra quadrangular era na garagem. Tá. Tinha umas 50 pessoas. Aí a igreja teve um boom, sabe? E aí chegamos a ter 300 membros. Uau. E aí o pastor, vou te contar, eu vou falar assim, o pastor, ele era rígido, sabe? Mas, pastor Luiz, mas era um homem de Deus, cara. Aquele homem lá teve muita paciência comigo. Nossa. Teve uma noite que eu me perdi, Oscar. Fui parar lá no Brasil Modesto, tá ligado ali, né? E aí, 3 horas da manhã, eu já tava pra lá de Bagdá, velho. Encontrou ele? Não. Acho que passou algum irmão na porta da padaria, me viu e ligou pra ele. Ele foi lá 3 horas da manhã me buscar. Mano. Você vai pro inferno, velho. Tudo que eu queria ver, velho. Pastor Luiz, entra no carro agora que eu vou levar você pra... Uau. Uau. Quantos anos você tinha, sabe aqui? Eu tinha uns 20 anos. Olha isso, mano. Se você fala isso pra um moleque hoje de 20 anos, ele sai na mão do que você, mano. Não. Você Quero sabe, ver né? você achar um pastor que vai buscar. Cara, e eu doido. também, né? tiver o dinheiro, o cara vai. Se for um jogador de futebol, o cara vai, né, mano? E ele tava com a mulher dele, já tinham 70 anos, cara. Essa idade. Ele? É. Aí, ó. A senhorinha dele tinha uns 65. Pastor, hein, meu? Deixou as 99. É, mas eu não deixava. E aí, na hora de ir embora, Eu não deixava. Eu não deixava. Amanhã a gente vê isso aí. Você que foi lá. Você que foi lá, você que se vai se vira. virar pra sair, Você velho. vira pra sair. Mas disso eu aí. acho que aquele dia o diabo falou, e logo hoje vinha acabar com a vida vergonha. dele, velho. Olha isso, cara. Aí pior que aí os caras, "Ei, Daniel, quem é esse senhor aí? Quem é?" Eu falei, puxa, meu pastor. Os caras começaram a rir, velho. Que os caras também não sabiam que você era Não crente. sabia. É, também. Tava bem encapado, Você sabe, sofreu os isso, né? caras? Eu sofri. Sofreu isso aí. Camisa 07, né? É, Ninguém não, Não, sabe que botava você é uma crente. blusa, escondia aqui a camisa Coloca a quadrangular. Bíblia aqui embaixo da blusa, vai pra igreja com a Bíblia escondida. E aí eu sei que nesse dia, quando entramos na rua de casa ali, a mulher dele falou assim, meu bem, né? E meu você bem, no carro, atrás. ouvindo tudo ali. Tudo. Meu bem, ele é sem vergonha esse Daniel aí. Mulher de Deus, Aí eu, você deixar ele aqui, na hora que eu virar a curva ele volta. Leva ele pra casa. Você tá... É mesmo, né, amor? É, bem. Leva ele pra casa. Tranca lá e deixa, só solta ele amanhã cedo. Levou pra casa dele. Aqui, eu falei, não é possível. Você tá brincando. Trancou o menino lá e falou: ó, é pro seu Saí bem, de- tá? Vai tomar um banho quente, É o seu que eu vou bem. fazer um chá pra você. Vai, seu cachaceiro. Você passa. Saí no outro dia depois do almoço, cara. Foi de audiência de custódia, saiu na audiência de custódia. Mas foi assim, foi. Eu tenho Mas é uma muita experiência muita marcante, experiência, né, na época, assim. Foi muito bom. Era assim, era um outro momento da igreja, né? É um outro tempo. é Assim, uma se outra você geração. quisesse ter comunhão, hoje você tem um celular, você pode mandar um WhatsApp e tal, mas se você quisesse comer uma pizza com alguém e tal, você tinha que sair de sua casa. deslocar, é isso aí. Você teria que. É. Ó, você teria que ir na igreja, no culto, porque lá tinha sábado e domingo. É verdade. Tinha uma reunião nos 2 dias. Uns 2 dias. Então você teria que ir no sábado para você saber qual era a programação que tinha depois do culto. Ah, hoje você Hoje. mete no Instagram, no Hoje você Instagram, mete- o cara vai pregar no Ah, Brasil. Você não mete quero o louco e saber. fala, você depois do culto vocês vão aonde? Aham, é isso aí. Entendeu? Verdade. Então você ia no culto e tal. E era alegria, né, cara? Assim. E depois de um tempo virou sábado. O sábado virou o culto dos jovens, né? No sábado. É. E aí no assim, domingo jovens. o culto da família, né? Aí eu fui me desenvolvendo. Eu vou falar uma coisa assim, os irmãos da Quadrangular, se vocês puderem me ouvir aqui, eles tiveram muita paciência comigo. Velho. Ah, aí, irmãos. Tiveram, Pastor Daniel. olha, eu vou te contar, velho, tiveram muita paciência. Eu lembro que um irmão da nossa igreja na época falou assim, Daniel, eu ainda vou te ver pastor, velho. Olha, Aí, ó. profeta. Falei, cara, você tem muita fé, velho. Jogou uma praga. pô. O cara fala que vai começar um podcast sério e jogou O cara chegou e falou: jogar uma praga, você vai ver. Não, foi que nem a passagem de Samuel, de Davi, né? Samuel,
ungiu ele foi ser pastor depois de 12, 15 anos, É né? isso aí. É isso aí. Depois é isso desse, eu falei, 13, 15 anos pra se tornar rei, cara. vai se Exato. tornar rei. E passou esse tempo mesmo, né? E passou, cara. Foi esse tempo mesmo, mais ou menos isso aí mesmo. É. Legal. E aí eu vivi tempos diferentes da igreja, né? Aí depois. Quanto tempo você ficou lá? Nessa Eu igreja? fiquei lá 10 anos, cara. Uau. Na verdade, eu fui. Você se casou lá? Não, não. Não. Aí, assim. A Cíntia, a esposa dele, que evangelizou. É. E aí, assim, depois eu saí, eu fui para uma igreja missionária, uma igreja chamada Torre Forte. Aí lá eu tive muita experiência no evangelismo. Lá me Forte. despertou essa área de De evangelismo. evangelizar. É. A gente tinha uns trabalhos de madrugada, entregar Marmita, marmita, orar pelos moradores. orar pelos moradores. Teve uma noite que Sério? bateu 4 graus, cara, no centro de São Paulo, na Praça da Sé. E eu sempre toquei violão, né? Toquei. Aí eu toquei tão alto que ele levantou um mendigo lá, velho. Já dormi! Não, ele olhou pra mim e falou: vem aqui, velho. Rapaz, o bicho era um negrãozão alto, sabe? Ele vai levar porrada, velho. Falou assim: você tem cama quentinha, né? Você sai lá do inferno onde você mora pra fazer bagunça. Aqui nós leva 4 horas pra pegar no sono Esse frio. nesse papelão. E vem você que esse violãozinho, tchenk. Que Deus vai fazer aqui. Deus vai fazer o quê, mano? Ô, Aí eu lembro naquele dia lá, os caras falaram: meu, você vai tocar até eu me aquecer, porque senão eu quebro esse violão na sua cabeça. Nossa. Mas foi um tempo muito. foi lá que você, né, nessa Torre Forte, que você começou meio que, vamos dizer assim, servir a Jesus de fato, entendendo que era Entendendo. uma vocação. Que Ali você você fazia. desenvolveu. Ali eu viajei muito pro Brasil. É? Dali eu viajei. Tive experiência de ir pra Ribeirinho, pra Ah, é? Brasília. Que legal. Nossa. Uau, Conheci Brasília através da igreja. ó, que legal, cara. Aí a gente abriu uma igreja em Itajaí. Itajaí, não. Itajaí é Santa Catarina, né? Não. É Jaú, Jaú, Jaú. no interior de São Paulo. interior de São Paulo. Nossa. Aí nós viajava. A igreja tinha um ônibus que a gente viajava pra tudo quanto é lugar. Que legal. Apóstolo Cleito. Que era essa Torre Forte. Que é essa Torre Forte. Quanto tempo? Que ano que era isso aí, mais ou menos? Isso aí era em 2004, 2005. E aí, depois de lá, você vai pra Dínamos, ou não? Não, então. Aí teve uma época que eu me perdi de novo assim na igreja, Aham. sabe? Eu me perdi tudo. E aí. Foi algum conflito ou não? Foi meio que você cansou? Como que foi? Você Não era muito é por isso que eu falei no começo, né? É uma luta terrível, né, cara? Contra o diabo, Sim. o pecado, aquela. Nós estávamos até quase agora conversando, o hábito, né? Sim. Exato. Quando você Exatamente. tem um hábito, aí é luta, cara. Sim. E aí eu me desviei, aí tive a oportunidade de fazer um curso e conhecer a Cíntia. Ah, é? Aí foi nesse intervalo que eu ia pra escola todo dia doidão, velho. E aí ela fazia um trabalho. Você tinha o quê? Uns 20 anos? Mais, né? Nessa época tinha mais. Não, tinha mais. Tinha Tinha mais. mais. Já tinha uns 28 Porque o anos. Luiz, você tinha uns 20 anos, né? Então, É. 28 anos. Isso. Aí depois eu fui ficar um tempo na Torre Forte. E aí, numa bela oportunidade, ela me convidou, cara, pra tocar violão. Num culto que a gente fazia no intervalo da escola. Ó, Nossa. que show. Ela mandava bala, quando eu chegava lá tinha uma galera, até a diretora da escola ia. Que legal, cara. E aí eu tava na sala de aula. Aí eu levei o violão pra tocar um Raul, Chegou lá, foi tocar um. fui pra tocar Jesus. Ai, que legal. Tá vendo? Que Deus, legal, Deus faz cara. um Aí a negócio música do doido, Raul é o rock do diabo, né? É o rock do diabo. Agora não. Agora não, agora Nossa, cara. queremos o teu nome engrandecer, né? Legal. E aí Ah. toquei, Deus me tomou lá no. Rapaz, eu chorei, velho. Eu É. sempre tive o coração voltado pra igreja, sabe? Isso aí. Aí eu, aquele dia em diante, eu Sensacional comecei a isso. tocar. Aí virei líder de louvor do culto da escola. Da escola, dentro Da da escola. escola, é. Uns 25 minutos nós tinha, né? Que legal, Aí cara. eu tocava e tal. Aí, Sensacional, hein? Como É. Deus transformou, Deus faz, né? Deus. transformou
uma situação, né? Deus É. Deus levou a Deus igreja é bom, pra né, cara? fora da É isso igreja, aí, né? É isso aí. Aí voltei pra Torre de novo. Legal. Ah, e você voltou pra... Ela, a Cintia era de lá. A Cíntia não, era da Não? Mensagem da Cruz. Ah, tá. Era da Mensagem da Cruz. Aí nós se envolvemos no evangelismo. Que legal. Teve umas oportunidades que a gente viajou também pra fazer. Mas aí a gente não tinha nenhum relacionamento ainda, né? Tá. Aí eu olhei assim, falei, senhor, prepara esse vaso, essa bênção pra mim aí. Precisando de Que alguém eu... aqui pra me desviar mais, Jesus. É. O senhor falou que ia ser pastor, não é pra ser pastor sozinho, não. Não dá, não Toda dá. hora o capeta derruba Pastor um. sozinho cai. Meu filho, Exatamente. pastor sozinho. Não dá. Exatamente. Pastor sozinho, ou é gay ou vai pegar alguém, velho. Ou Não tem como. vai O se diabo lascar no caminho. ataca, taca. Pega. E aí tive a oportunidade, fomos caminhando. Aí fui tendo relacionamento com ela, né? E a gente trabalhava, nós tínhamos uma vigília na Torre Forte, meu, que era power, cara. Por isso que eu falo, a gente... As estações, né, cara? Os caras, a vigília, vinha gente de tudo quanto era igreja, cara. Uau. Mas era um mover, velho. E não era muito aceito, né? Porque a igreja era bem tradicional, né? Ah, era. Era. Mas a gente tava nem não, velho. Era tipo um movimento assembleiano, não? E Batista. 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 É. Aquele tradicionalzão. Antigamente se falava na neopentecostal, né? Isso. Tinha o pentecostal e tinha aquele que era... Neopentecostal, que é o cara mais novinho. Que é o cara É, caído pelo movimento evangélico que acontece nos Estados Unidos. Né? não, era tipo... Porque eu acredito que na época nossa, assim... Nossa, dos jovens, a Batista Lagoinha revolucionou, né? Aí tinha uns... Aquela época do Diante do Não, os Trono. Os caras pegavam ônibus daqui pra lá e chegavam lá, Lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte. E os pastores ficavam tudo doidos. Igreja louca aí que os negros pulam, parece um monte de macaco girando. Teve essa Essa transição essa sempre tem uma transição, treta. Teve a né? transição. Eu vivi duas transições. Eu fui, na verdade, pra igreja em 94, 95. Aí teve a mudança radical da Renascer. Tá. Vixe, a Aquele Renascer. movimento de louvor dos caras era. Não, de pai, surfista, skatista e cantar com a camisa do Corinthians no puto. Nossa. Não pode, se eu sou pastor. Aqui não. Lá fora, aqui não. Isso aqui é sacrilégio. E cantar de Corinthians ainda. bermuda e de boné, vixe, aí entrou a marcha pra Jesus. Ah, tá. Trouxe a marcha, verdade. Trouxe a marcha pra aí, Jesus. velho. Nossa, cara. E aí, a Renascer tinha um evento lá na Barra Funda, Espaço do Rock. Você chegou a conhecer isso aí, Oscar? Não. Meu, não bate cabeça, cara. Era. Bate cabeça. O resgate entrava lá e... tan, dan, 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 né? Resgate. Nossa. Resgate era aquele que Resgate. entrou no PG, não era? Não, o PG é da Oficina G3. Oficina G3. Oficina G3. E era tudo bispo, hein? Era. Era. Você chamava os caras de pastor? Ele, pastor não, bispo. Bispo. Não sabia. Então foi... Cheguei a pegar, assim, sabe, algumas coisas... Ah, Foi um tempo muito bom. Então, hoje, assim, quando eu olho para algumas mudanças, a gente precisa entender, né? sim. Precisa ter... O desafio da galera jovem é entender o que a galera antiga passou. Mas o desafio da turma que passou lá atrás também é de entender que essa galera, por exemplo, o Ademar de Campos, por exemplo, a gente tava falando. Exato. Você tocar isso pra essa galera de hoje, o cara fala, mano, tem música de velho. Música de velho, não dá pra... Então tem alguns movimentos que às vezes a gente, igual esse Old Chip que rola agora. É. A gente tá falando com um professor de guitarra. E ele fala, cara, eu tinha mais ou menos em torno de uns 30 alunos que tocavam em igreja. Quando chegou esse movimento Old Chip aí, os caras sumiram. Não tem quem sabe tocar guitarra. Então, é um movimento que também a gente tem que entender. É interessante ver isso, porque a igreja sempre. O fundamento é Jesus, mas a igreja tem uns movimentos que acontecem no decorrer da história da igreja. Você pega a história da igreja, por exemplo, vamos trazer da pós-Segunda Guerra. A gente vê os Estados Unidos crescendo como país, porque a Europa tinha pegado fogo por causa da guerra, e há um grande avivamento que era o quê? Qual que era a dificuldade dos caras? Vamos fazer o seguinte, você está saindo da fábrica, vamos montar um culto no meio da praça, porque quando o empregado sair, como o metalúrgico sair, ele já vai.
que foi que cria aqueles... Começa, então, os primeiros movimentos evangelísticos americanos. Isso pega fogo no mundo e vem pro Brasil. E aí, quando cai no Brasil, a gente vive vários momentos interessantes, mas o maior desafio nosso é entender que essa galera também é de Deus, Exato. né? E igual você falou, do mesmo jeito que tinha lá a turma mais antiga, falou, pô, esses caras aí é do diabo, ó. Esses caras não é cristão, esses caras não é crente fazendo isso. E aí eles encontram um movimento diferente, eles falam, poxa, e é uma coisa nossa, por exemplo. Da gente pegar e ver alguma coisa que Deus está fazendo novo e a gente fechar porque O a coração gente para achar que é de aquilo. Deus, né? Que achar que aquilo, né? Isso. Não tem uma passagem, Oscar, na Bíblia que diz que os discípulos reclamam para Jesus que tinham outros discípulos É, isso aí. pregando. Ó, e tem uns não caras tavam falando nosso seguindo, nome né? aí, mano. Ó, estão falando do seu Só quem não nome tá lá aqui. e os caras não seguem a gente. É isso aí. E aí Jesus vai Ele dizer, falou, né? não, mano, quem não é contra nós, É por é nós. por nós. É, exato. Mas é o desafio para a igreja viver De entender, acho que é assim, entender os movimentos que está isso. acontecendo e as ferramentas que são utilizadas. Exato. Um exemplo, você vê que a visão, de repente, uma visão celular, até pegar essa visão que às vezes a igreja não concordava, a gente tinha muito culto no lar, né? Eu lembro que eu participei de muito culto no lar. Então, assim, nem chamava célula, era outros nomes. Né? Depois que o pessoal foi mudando ferramentas. Sim, Então, sim. para que você falou de acampamento, e eu conheci o encontro, e agora você falou, ficou mais claro, o acampamento era uma ferramenta para um dia específico, o encontro já era outra ferramenta. Então, acho que Foram movimentos que aconteceram poderosos, né? são épocas assim que a gente tem que. Eu me converti no movimento celular, nunca vi outro tipo de igreja. É, Então você tem alguns dogmas na sua cabeça. são né? estações, né, que, É, que as isso pessoas aí. chamam, né? É, e o acampamento em si, a ideia era tirar a galera daquele momento de... Litúrgico do prédio, deixar o cara E fora também... da realidade. Não, e também, assim, a igreja, ela, na época, eu sei que eu ouvia, né, a preocupação era não deixar esse tempo de carnaval muito vago para os membros jovens da igreja. Tá. Para os caras não ir pro sambódromo. É, porque, assim, qual é a diferença de acampamento e encontro? Encontro, cara, você se deixar, você faz a cada 3 meses, você tem um encontro, porque Isso. a intenção é você levar pessoas que nunca ouviram da palavra. Isso aí. Agora, o acampamento não. Era algo para os membros, para os jovens, na verdade, todo mundo. Para quê? Para você, né? Os pastores tinham uma preocupação enorme de, pô, se via muito como inimigo número 1 da igreja o carnaval, né? Hoje eu não, talvez não é mais isso, né? Se as pessoas conseguem entender mais, saber separar tudo, né? Mas antigamente era isso, né? Só que era muito bom, cara. Era muito bom. Assim, tinha uma dificuldade enorme para fazer, porque você ia juntar uma galera para estar lá. Mas quando se E era feito nos sítios, igual das faziam. Exatamente. E tinha muito aquela coisa de gincana, sabe? Aquela coisa mesmo de interter a pessoa mesmo nesses 4 dias, que a gente saía na sexta e voltava na terça-feira. Mas era muito bom, de verdade, de fato, era muito bom. E eu acho que naquela época, assim, o jovem, ele era mais enraizado na igreja. É claro que se você olhar hoje, a igreja de hoje, a igreja de 20 a 30 anos atrás, a igreja de 30 anos atrás, você só tinha, quando você se convertia, você só tinha um movimento, que era estar na igreja. Você não era o desigrejado, você era aquele cara igrejado mesmo. Isso. Então, porque tudo que se fazia, vai ter reunião, era na igreja. Então, por exemplo... Era uma comunidade, literalmente. Era uma comunidade, né? porque assim, no domingo, você saberia de toda a agenda da igreja. Sim. De segunda a domingo. Sim. Porque depois você não ia saber mais, porque naquela época lá, Não tinha. algumas pessoas tinham celular, mas era um absurdo de caro. Isso aí. Você entendeu? Exato. O celular começou a entrar em 2005, que era... Você mandava como é que... Torpedo, né? Isso aí. Então, eu acho que isso trouxe, assim, naquele momento... Primeiro eu falo de mim, né? Trouxe, assim, um prazer de estar na igreja.
Hoje, assim, com certeza, hoje o leque é diferente, né, cara? Hoje Hoje. tem muita coisa que compete com a igreja. Isso. Tem muita coisa, cara. Muito entretenimento. Essa é a palavra que eu ia perguntar agora. Você acha que hoje também. Você falou uma coisa que eu achei bem legal. Assim, antigamente a pessoa ela ia pra igreja para saber da agenda da igreja, e aí me remeteu a uma lembrança que, assim, no domingo, ou a pessoa ela ia pra uma consagração, depois uma escola dominical, aí depois um evangelismo, aí já era o almoço, e aí ela já voltava pro ensaio do coral, ou um ensaio de música, e já ficava pro culto. O domingo tava preenchido pela igreja. Cara, sabe quem faz isso ainda hoje muito bem? É o pessoal da Adventista, né? É? O pessoal da Eu não Adventista, sabia. o sábado é consagrado a isso. Não, Então- e você sabe o que qual é a maior crise, assim, uma das maiores crises de um pastor dessa época, convertido em 80? Assim, hoje o pastor vai estar com seus 60 anos, 60, porque ele viveu um momento onde ele tinha todo mundo na igreja. Entendeu, Oscar? Entendeu? Ele tinha todo mundo lá. Então, o pastor, ele, qualquer dia da semana, ele ia pro prédio sondar, né? Ele via a sala B cheia, a sala C cheia, e a sala Kids, aí isso alegra, né? Sim. É igual o pai quando vê os filhos tudo em casa. Sim. Né? Meus filhos hoje são pequenos. Sim. Mas quando os filhos crescem, tal, qual que é o prazer do pai? Tá todo mundo ali numa festa, reunidos. Unidos, né? Então hoje, a crise que o pastor tem é de ele não poder pôr a mão nas ovelhas. Os elementos. E é um desafio, né? É o desafio. Como pastor, é o seguinte, porque o pastor hoje, ele não sabe quem é o público dele no domingo. Porque, por exemplo, o cara chega lá, quem que eu vou pregar aqui hoje? Porque a gente ocorre, principalmente na região que nós estamos, ocorre aqui um movimento que é o quê? É como fosse uma integração de igreja. Então, eu estou na sua igreja, eu não gostei de você, eu vou na sua, eu vou não. Então, é uma migração cristã muito forte e Exato. poucos convertidos. Vamos dizer assim, o cara era do mundo e conheceu Jesus. Então, o pastor também chega no domingo, pô, quem que eu vou pregar? Para quem que eu vou pregar? Porque imagina o seguinte, é um desafio pro cara ser pastor pregar hoje. Porque imagina o seguinte, você chega lá, o pastor chega lá e vai pregar. Se tem gente muito inteligente na igreja, com todo respeito, os mais burrinhos não vai entender o que o cara tá pregando. Exato. Se ele prega uma linguagem pro mais burrinho, com todo respeito, o cara mais inteligente vai falar, o que que eu tô vendo esse maluco? E aí ele prega pra alguém que é mais novo na fé, o cara que é mais maduro fala, nossa, o que que eu tô ouvindo desse cara? Se ele prega pra um cara mais maduro, o cara mais novo não vai entender. Então é um desafio para ele saber quem que é meu público. Porque chegou um dia, tá o João. Mas cadê o João? Hoje o João não foi mais, tá aqui a Maria, tá o Pedro. Então também é um desafio até o próprio pastor conhecer quem é o rebanho dele. Nesse momento que tá vivendo. Né? Exato. Se você chegar para um pastor dessas antigas e falar assim, ó, pastor, eu tenho uma ideia pra gente montar questão de igreja. Vamos alugar uma sala em algum hotel. Meu, ele vai espanar. Ele vai falar, meu, você Tá doido? tá doido? Não, mas é porque aí a gente aluga. Assim, pastor. A gente aluga no domingo, pega um horário das 5 às 7, aí nós faz nosso culto. Aí na cabeça dele não funciona assim. Fala, meu, mas espera aí. E na semana, o que que eu faço? Cara. Não, na semana a gente faz nas casas. Não vai encaixar legal. Tanto que teve um movimento, lembra, cara? Eu não sei se isso ainda hoje tem. Pode ser que em algum lugar tenha. Mas pelo menos igrejas que são mais próximas de comunidade, cara, ela funciona tete a tete. Não adianta. Então, a igreja em si, ela tem um modelo desde os tempos de Atos. Se você fugir muito disso, você perde. Então, qual que é a maior dificuldade hoje? Cara, a igreja hoje você acha na internet. Antigamente você não tinha internet. Você entendeu? Cara, eu lembro, Oscar, que você, pra estar indo pra uma outra igreja, você tinha que levar uma carta. Isso aí. Porque queria saber sua capivara. Eu lembro que quando a gente tava no começo lá no Imperial, lá, chegávamos os irmãos da Assembleia, que era do Tiagão, lembra? Lembro. Os irmãos esquisitos, velho. Porque, por exemplo, no nosso movimento, igual você falou que você se converteu, conheceu Jesus com 14. Quando você se converteu? Conheceu Jesus Essa mais faixa também, ideia, 14, 15 anos. Eu não, mano. Se Jesus tinha 29, mano. Eu fui pra uma. Quando eu me converti a Cristo, No 29? 29 anos, cara. Oxe, A gente vai ter um dia que vai colocar o Oscar pra fazer uma uma entrevista com ele cara, também. aí qualquer foi a treta. Imagina o seguinte, 29 anos, você chega na igreja.
Aí você vai falar pra mim que eu não posso agarrar ninguém? Não pode beijar na boca? Lembra aquele negócio da corte? Pô, pra um cara de 29 anos. Não pode. Tem que se converter mesmo, Não velho, pode. porque não dava. Pode, Oscar? Não pode. Não pode, ué. Aí você imagina, me levaram pra uma festa. O cara que me ganhou pra Jesus, um cara sensacional. Maurão, se você estiver vendo, um beijo, irmão. Obrigado por você ter paciência comigo. O Maurão me chamou pra uma festa. Os caras, você tá muito nervoso. Você tá muito estressado, cheio de problema. Eu vou levar você pra você desestressar. É mesmo, tem uma festa boa pra nós ir. Mano, eu passei. Você lembra lá na Juliane? Tinha uma padaria chamada 3J. Eu passei lá onde tinha um barateiro para descer pro Teotônio Vilela. Sim, sim. Eu passei lá e comprei na época, não sei se hoje ainda vende, mas uns litrinhos assim de vodka. Peguei uns 4. Vou levar Foi pra festa, ué. o cara falou, né? Cheguei em casa, eu tinha umas garrafas assim que eu ganhei, de pingão mesmo. Catei uns pingão e coloquei dentro da bolsa e fui. Mano, quando eu cheguei lá, pra você ver, eu morava lá e fui pro encontro no Jaguara, perto de Pirituba. Pô, olha o rolê que eu dei, cara. Pra depois eu ir lá pra Ribeirão Pires. Nossa. Cheguei lá no meio do mato, o ônibus não consegue subir, porque tava muito barro. O maluco manda a gente descer do busão. Vamos a pé. Pô, e ele cata aquele saco preto com a roupa dentro, escrito meu nome, e joga um posto furando. Vai quebrar. Vai devagar aí. E o cara que me levou da linha e falou: você quer ficar, vai ser benção. Num lugar no meio do mato, um frio lascado, porque foi dia 10 de outubro. Quando eu olhei aquele rolê, eu falei, cara, isso aqui. Aí os malucos chegou pra mim e falou, Shalom, Shalom. Eu falei, mano, esse negócio aqui, velho, é Eu lembro Station desse. Noie, mano. Shalom, né? Esse negócio é Station Noie, tá ligado? O cara vai chegar pra mim. Ô, aí chegou lá 11 horas da noite, nós fomos tomar um café. Lembro que a irmã que tava lá, era ex-esposa do Kleber. Lembra? Sei, E sei. aí eu fui catar 2 pão, ela me deu uma dura. Eu falei, irmão, é um pão só. Eu falei, mano, que lugar é esse? Então, quer dizer, hoje a gente tá falando essa questão de como você vai entender os tempos da igreja, né? Do modelo. Se chega alguém tradicional no modelo hoje, é até nós mesmo. Você vai em algum lugar que a galera, tipo assim, que hoje tem muita gente que gosta do movimento, mas não é crente, não é cristão, não entendeu a vida dele, né? Isso aí. Hoje se encontra muito, né? Assim, Sim. o cara, tipo, ele aprendeu o crente, glória a Deus, aleluia, mas o sujeito não tem fé pra nada. Porque como que você diferencia se alguém é crente ou não? A fé que ele tem. É. Porque tem uma diferença muito grande entre fé e crendice. Eu posso acreditar num monte de coisa. Exato. Agora, quando a água bater no seu umbigo, que vai diferenciar a fé. Mas você estava falando algo interessante, que é o seguinte, hoje também, pastor, devido a isso, essa proximidade do pastoreio também, porque a gente vive um movimento de grandes igrejas, né? Era essa próxima. Entendeu? Movimentos, igrejas grandes. E aí, como que você tem uma relação, né, próxima do cara, né? Esse é um Exato. desafio hoje para vocês, né? E é tão interessante ouvir você falar sobre isso, porque assim, nós, infelizmente, nós estamos vivendo uma era de muitos pastores doentes. Por quê? Porque hoje está se gerando um entretenimento para trazer as pessoas perto, né? E porque antigamente, por isso que eu falo, antigamente as pessoas iam porque gostavam, Sim. né? Os afazeres eram menos, muda, né? A geração ela Sim. muda. Então hoje a dificuldade de se preparar uma liderança, tudo é aquela questão de você estar perto. A igreja, ela funciona assim. A igreja, para você preparar alguém, Tem que estar junto. tem que estar junto. A palavra discípulo é estar junto. Uau. Você vai olhar o que eu faço, você vai perceber, mas tudo que eu faço você precisa aprender, porque eu estou apresentando a Cristo, não a minha pessoa, a Cristo. E hoje as pessoas não andam assim, próximo. Não estou falando as pessoas, mas algumas pessoas. Grande parte, né? Grande parte. Então é muito mais fácil você criar entretenimento na igreja. Que aí as pessoas vêm. Mas aí foi o que você falou. No culto de domingo você olha aquilo, mas a realidade ela é outra. No corpo da igreja. Diz a igreja passa dificuldades financeiras. Por quê? Porque de mão de obra, de trabalho. Por quê? Porque as pessoas não entenderam. Elas não conseguem, Oscar, entender a missão que o pastor tem. Uau. Entendeu? E isso fica difícil. Então hoje eu falo assim que
muitos líderes mesmo hoje estão desanimados, não entendendo a, a, a questão de como a igreja vai caminhar, entendeu, Oscar? Sim. Então, eu entendo assim que é um desafio muito grande. É por isso que muita igreja, elas chega a ser um pouco, não sei se a palavra rígida é certo, mas elas tentam ao máximo manter aquilo que se aprendeu no passado. Sim, sim. Você entendeu? Em relação à doutrinas, costumes, né? Aquela Sim. coisa, aquele costume e tal. Não permite que algumas coisas aconteçam. Então, assim, por quê? Porque ela quer viver a genialidade da igreja. E aí é onde choca, cara. Uau. Por quê? Porque o cara. Isso é mais os jovens, né? Ele olha a internet e aí o cara tá pregando lá uma liberdade que não é verdade. Não, você tal, 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 tal. Ele olha para aquilo e Isso avalia tem a igreja muito hoje, dele. Cara, você passou hoje é treta, hein, Aí ele avalia e ele fala, não, 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 peraí, eu vou para lá. Então, sabe, eu acho, uma vez eu ouvi o Daniel Júnior, sabe? Sim. Falando um negócio que na verdade ele postou, né? Ele colocou lá assim que as igrejas, elas vivem um ciclo de crescimento e de diminuição. Então, mas na verdade é porque uma galera achou um negócio melhor e vai. É, isso aí. E essa diminui. Só que aquela que estava pequena cresceu e fica esse ciclo. Isso. Então aí você percebe que isso gera um problema. Parece uns nômade evangélico. Uma Exato. dinâmica. Aí ele fala assim, a igreja cresceu. O Daniel Júnior postou lá, a igreja cresceu. Mas você vai ver, cresceu com os membros da outra igreja. Os novos convertidos não. tem. Não tem nem ideia de como é a igreja que ele foi. Você entendeu? Esse é o problema, hein? Então é um momento difícil, assim. Oscar, ó, você sabe, eu liderei a igreja, né? Liderei a igreja Pastor, dele. não, tem umas histórias boas de membro dele lá. Sério? Tá. Liderei a igreja. Eu comecei Boa. com microigreja, né? Na época foi uma explosão, né? Os caras também entrou no balaio. Os Ele caras. foi multiplicado de Santo André. Na época. Foi. Microigreja, né? A gente fez lembra que a gente fez a preparação lá na Vila Mariana? Vila Maria. Tá. Pô, Vila Mariana, isso aí com o pastor Wilson lá, né? Vila Mariana, né? Implantação de igreja. Plantação de igreja. Sai com a cara e a coragem, cara. Porque também, na Foi show de verdade, bola, foi da a hora. igreja, a Uns gente tinha negócios uma doidos. certa dificuldade de levar as pessoas pro culto, lembra, Oscar? Demais. A gente tinha 30, 40 pessoas na cela. E aí você ia levar como, cara? 12, 13 quilômetros. Isso não funciona, né? Não. Se a gente olhar um mecanismo que deu certo, mas as Assembleias de Deus você pode reparar nas vilas. Exato. Por quê? Porque, tipo, a galera quer ir num lugar perto. Hoje não, né? Hoje, É. por exemplo, a galera... Quando você fica mais velho na fé, e aí você não quer mais uma igreja perto, mas você quer uma igreja mais perto da sua Bíblia. Então, se de repente se ela é distante da sua casa, não tem problema, porque você quer uma igreja Bíblia pra... Ainda mais a gente que tem filho, essas coisas. Isso que eu ia falar, né? né? Ainda mais você que Tipo, tem filhos. Você fica olhando. Não importa se aqui, de repente, não é uma... Vamos dizer assim, não é próximo de casa. Mas a igreja precisa ser mais próximo da minha Bíblia. Então, se de repente é distante de casa, sem estresse. Sem estresse. E aí a gente tinha esse desafio de levar as pessoas pro culto. Cara, eu lembro que era Não, era uma loucura. Então foi nessa pegada que a gente Você multiplicou quantos irmãos quando você saiu de lá? Eu saí de lá? No Santo André. Você saiu de quantos irmãos, tinha? Eu saí com uns 30 irmãos. 30 irmãos. Que ano que era? 2012. 2012. Isso aí. Eu fiquei Bastante pouco. gente, cara. 30 Eu fiquei pessoas. pouco tempo no. Quantas células na época era? Você lembra? Ou era uma só que você tinha? Não, era 2 células, né? Duas Já células. tinha 2 trabalhando. Nunca fui discipulador. Eu já era líder, aí Já vai embora. já vai embora. Você era da rede do pastor Márcio. Pastor Márcio. Pastor Márcio. Pastor Márcio. E aí fui treinado pelo pastor Dene, né? Tá. Treinado pelo pastor Dene, aí fomos pra lá. Aí fazia os cultos, né? Fazia o culto de manhã eu ia pra Santo André e à noite fazia o culto. E aí, mas, nossa, motivação lá em cima, né, cara? Fogo de Deus e pregando e fazendo e ganhando gente. E aí foi nesse tempo mesmo de Dínamos que teve as histórias mais
Quando eu aluguei um salão de 30 metros quadrados, cabia umas 30 cadeiras, e aí eu tô lá pregando. Aí de repente, falei, eu preciso levantar uns diáconos nessa igreja, cara. Entrou o cara, lembra os caras? Entrou o cara com o filho dele, entrou no meio da igreja, chegou lá onde eu tava pregando, pegou minha mão, licença, pastor. Beijou minha mão. Filho, beija a mão do pastor. Ele beijou e falou... Papa. Falei, rapaz, só faltou a batina. Aí saiu e tal, falou, pastor, obrigado. Ninguém entendeu nada. E continuei pregando lá. Então são histórias que, assim... E aí? O que aconteceu? E Aí, depois? ele entrou... Depois os membros. Ó, mano, o cara tem... olhou, aí... Acabou o culto, todo mundo fez filho. Eu vou beijar a mão do pastor. Brincadeira, né? Ó, já que beijou, vamos beijar, né? Vamos beijar. É. Pastor, entrando nesse assunto, quanto tempo você pastoreou a igreja da Vila Industrial? Foi uns 7 anos. 7 anos. Ó. 7, 8 anos eu fiquei lá, pastoreando. Eu lembro quando você começou, era naquela avenida perto de São Lucas lá. Não, quando eu comecei na Casa Grande, lembra? Casa Grande, isso aí. Não, vim na Casa Grande. Aí depois nós fomos pra Moraes Costa. Moraes Costa atravessa também do oratório. Aí você chegou a pregar lá. Foi então, nessa... Você chegou a pregar lá. Eu lembro que era um... Uma vez... Tinha uma frente, mas ali você tinha... A igreja era grande. Não, ali já tinha muito 100 jovem ali. pessoas, umas 100 Pô, era molecada Uau. lotada, igreja. E aí a gente tinha um salão um pouquinho maior, mas também não tinha estrutura pra nada. Se o cara quisesse ir no banheiro, tinha que passar por trás do pastor e dar tchau pra igreja, né? E aí eu lembro uma vez que nós estava lá, minha esposa não tinha lugar pra fazer kids, né? Aí nós compramos uma barraca, sabe? Aquelas barracas... De lona? É, mas aquela de perna assim e ia, sabe? Ah, tipo a casa de praia. É, essa era grandona. Aí as crianças ficavam ali embaixo, velho. Aí teve uma hora, bateu o vento, levou. Levou a Eu tenda. pegando lá, a tenda fumiu, velho. Falou, rapaz, essas crianças Mãos devem leves. Sai a As criança, crianças vão mudando já. essas crianças devem estar em pecado. Pra se converter, ué. Não, ali foi... Aí você pegando Abraão em suas tendas. Ali foi... Aí depois daí nesse prédio você mudou lá pra onde que era aí no final lá, que era aí voltamos, final do oratório, né? Tá, Tinha a padaria Unidas ali, tá. e aí na descidinha ali. Ali foi muito bom, cara. Ali Foi o período que você ficou mais tempo, foi ali, com o prédio ali, né? eu fiquei uns 5 anos. 5, 6 anos. Ali. 5 anos. Ali eu tive uma galera boa, viu, cara? Assim, uma galera abençoada, tudo. E na sua visão, pastor, você acha que hoje esses muitos entretenimentos, ele atrapalha? Você estava falando do pastor sentir a ovelha, né? O cheiro da ovelha e tal. Você acha que esses entretenimentos, né? Que são adicionados aí nas igrejas e tal, você acha que isso atrapalha, como você liderou muitos anos, esses muitos entretenimentos dentro da igreja atrapalha ali a comunhão com a ovelha, ela perde mais a percepção ali de seguir a voz, de repente, do pastor. Acho que você acha que a facilidade, né, sei lá, você fica entretendo, a pessoa esquece mais a palavra e vive sob o entretenimento, você acha? É assim, é um cumprimento da palavra. Por isso que a Bíblia fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente está chegando num momento mesmo muito funilador da igreja, né? E eu acredito assim, o mundo hoje ele está com muita facilidade, né? De você se conectar muito rápido, né? Sim. De você ter uma facilidade. Então, essa geração, se vai atrapalhar ou não, é um problema. Já está atrapalhando. Entendi. Né? Porque, eu não sei, é uma construção de algo, aí que eu falo para você, é uma construção de algo que está por vir. Sim. Porque se a gente, antigamente, cara, eu vou te contar uma história para você. Antigamente, um pastor meu, o pastor Luiz, que a gente falei,
Em 94 ele pegava assim, olha, o anticristo vai vir e todas as nações vão ver. Aí você, cara, mas não tinha internet. Como que na nossa cabeça Verdade. encaixava um negócio desse? E ele vai vir e ele falava, eu não sei como, mas ele vai fazer uma transmissão de todo mundo. Assista o Deixados para Trás que vocês vão entender. Ele falava na Ele época. falava, Deixados para Trás você vai ver. Nossa, E aí a gente via a câmera lá, o cara tal, e rede nacional, tal. Mas antigamente, tipo assim, era muito pouco você imaginar que canais abertos ia conseguir pegar uma amplitude de hoje. Entendeu? exatamente. Hoje a internet você tá pra lá e pra cá, né? Porque Hoje... não vamos supor Rápido. essa questão de anticristo e tal. O pastor Luiz falava, cara, você. Vamos supor que uma hora, naquele momento, estivesse fazendo uma transmissão e você estivesse trabalhando. Você não tinha como você ouvir, você não tinha celular. Nem que você tivesse a oportunidade de estar trabalhando no seu intervalo, você não tinha, cara. Verdade. O que se fazia um trabalhador na época, há 30 anos atrás, na hora de almoço? Ele almoçava e vinha jogar dama. Verdade. Ele ia, sei lá, bater um papo, fazia uma roda, o crente ia orar na hora do almoço. Sim. Hoje não, hoje almoçou, você pega celular. Então hoje a facilidade... Então, voltando àquilo que você falou, o mundo é esse. A realidade é essa. Então, a gente vai ter que se encaixar no lugar onde a gente vai ouvir a verdade. Sim. A pregação, os cursos. Agora, aquela passagem que fala, ó, nos últimos dias, muitos se esfriarão, tal. Isso é uma realidade. E você vai se esfriar sem perceber, cara. Verdade. Não é o diabo vai jogar em você um balde de água fria e no outro dia você acorda, esfriei. Não, é um ciclo, cara. É isso aí. Você entendeu, Oscar? Então nós estamos vivendo isso. Se vai atrapalhar, se tal. Para quem sabe usar, mano, é poderoso. Sim. Para quem tá conectado no espírito, a internet, cara, ela é uma bomba. Ela é um canhão virado pro mundo pregando a palavra. Sim. Também pode ser um canhão virado para você enchendo você de mundo. Depende de quando você trabalha, né? Exatamente. Usa ela, né? Exatamente. Então, é uma realidade, a juntar as pessoas hoje na igreja para você ter aquele volume de pessoas, eu acho hoje Um desafio, né? um desafio, cara. Lá onde o pastor tá, lá é na Videira Santo André, né? Pode falar, né? Qualquer coisa, nós corta depois. Não, né? Videira Santo André. Videira Santo André. Lá vocês são uma igreja que vocês vivem em pequenos grupos. Sim. E aí, por exemplo, quando você trabalha em pequenos grupos, a tendência... Tem duas coisas importantes quando a gente fala de pequenos grupos, né? Ou você tem um acompanhar mais próximo, né? Ou você tem também um ambiente que você, de repente, possa utilizar como ambiente de manipulação, algo parecido. Mas você acha que, por exemplo, né, no ambiente que vocês trabalham lá, que vocês vivem, vocês acham que vocês conseguem, de repente, tá mais próximo dos irmãos? A igreja consegue, de fato? Porque hoje você chega num culto, você olha pro cara do lado e fala, mano, esse cara tava aqui no final de semana. Aí você vai pro outro, mas esse cara tá aqui, eu também não encontrei, mas que é aquele que eu vi, não. Então hoje você tem um desafio. Em pequenos grupos, talvez vamos dizer assim, a permanência das pessoas vivendo igreja às vezes seja mais fácil. Ou não, tem nada a ver. Então assim, existe um modelo, existe a estrutura, porque a ideia é gerar essa comunhão. Só que assim, ela é afetada, não tem jeito. Ela vai ser afetada pelo novo mundo, por tudo que a gente está vendo. Mas ela tá ali. Ela tem que ser colocada para as pessoas entender que, de fato... Porque, assim, uma igreja que não se movimenta, ela não pode reclamar. Ela não, nem diz o pastor dele, dizia assim, não reclama daquilo que você tolera. Lembra dessa frase dele? Aí, falar direto. Então, assim, a igreja precisa apresentar... A igreja, ela precisa forçar o membro. Não tem conversa. Porque, assim, o membro, ele precisa entender que ele precisa fazer parte do corpo de Cristo. Não adianta, cara. O que alimenta a igreja é uma boa palavra, cara, é um bom culto, tudo, mas o que alimenta é o calor do corpo. É aquela coisa de estar perto. A comunhão que A comunhão. Então, assim, eu creio que Deus... Eu acredito que a estrutura, ela existe. Até a igreja mais que tenta guardar
até a estrutura, aquelas igrejas que guardam o sábado, essa coisa tal, ela perde com essa nova geração, com esse novo mundo, né? Ela perde. Sim, Mas ela não vai deixar de pregar aquilo ali, é ó. isso aí. E eu acho que é isso que a igreja precisa trabalhar. Ó, Entendeu? O comportamento, os comportamentos, pregar contra os comportamentos daquilo que é mundo, pregar o Espírito Santo, pregar a palavra e tal. E aí, porque eu queria dizer algo para você assim, desde o fundamento da igreja em Cristo, as pessoas, elas nunca foram tão firmes. exato, Elas tiveram livre-arbítrio. exato. Não, cara, nós estamos falando 2000 anos atrás, mas o jovem rico resolveu não caminhar com Cristo, É cara. isso aí. Ué. Até dos 7 diáconos, É. Nicolau montou do Nicolaíta, que é dito lá em Apocalipse, né? Ele falou assim, não, Eu não acredito nisso aí, não. eu posso ser... Se entristeceu e vazou. E isso é muito da hora, porque ele falou assim, não, eu não quero ser seu discípulo. Eu achei que fosse um pouquinho mais leve. Mas Jesus falou, não, mas você pode continuar sendo filho. Mas a partir do momento que você assume a responsabilidade, uma responsabilidade dentro da igreja, você presta conta pro Senhor. Uau. É isso aí. É isso. Essa responsabilidade tem que estar no nosso meio, né, cara? Então você vai ter gente que vai falar, não. Qual que é hoje a dificuldade da igreja? É com os milímetros, aquela coisa, tal, que eu saio daqui, aquela coisa. Essa geração, ela vai mudar, ela tá mudando, assim, mas eu acredito, como eu disse para você, ela tá mudando porque eu creio que Cristo está separando mesmo o joio, tá levando, Ó, né, as pessoas a enxergar isso. Agora, esses entretenimentos, internet, um monte de coisa e tal, isso é um cumprimento, cara. Ninguém vai conseguir ver o livro de Apocalipse se concretizando sem que não haja um canhão de informação virado para aquilo que vai é vir. isso aí, é isso aí. Eu acho que, Interessante. pra gente poder encerrar nessa parte aí que você tá falando, pastor, eu acho que a igreja de hoje, ela vai muito do movimento que a gente vive como ser humano na Terra, né? Então, assim, a gente é a galera da informação. Não é verdade? Muito rápido chega as coisas pra Hoje nós. você, sem querer, você mexe lá no seu WhatsApp lá e você Já. consegue ter informação. Já tem informação. Mas eu acho que a igreja hoje, ela não precisa de gente muito inteligente. Ela precisa de gente verdadeira, né? Porque pensa bem, pra você viver junto, então, por exemplo, eu conheci o pastor Daniel há uns 14, 12, 15 anos. Isso. Qual que é o desafio? Amizade, o relacionamento vai levar quem você é de verdade, né? Exato. E quando a gente vive uma igreja, por exemplo, que é uma igreja, como você falou, uma igreja de entretenimento, então normalmente você não conhece quem tá do seu lado, você não tem uma profundidade com aquele cara. E aí normalmente hoje é muito fácil você criar uma máscara, né? E aí você tem um monte de coisa lá que você não confia. Uma das coisas que eu... E aí você não tem empatia. exato. Uma coisa que eu sinto falta hoje, quando a gente fala de igreja, esse final de semana a gente foi num ambiente e eu achei muito interessante que lá que o pastor tá falando algo interessante, que falava o seguinte, ó. A reunião acabou, mas o culto, desde o dia que você se converteu, tá rolando. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem esse ambiente, né? Por exemplo, a gente vê a vida cristã como sendo insights de lugares que você vai. Então, por exemplo, vou lá no seu culto, sua palavra me ministra, vou lá no seu culto, a sua palavra também me ministra, mas eu vivo de insight. Na segunda-feira eu não sou crente, na terça eu não sou crente, na quarta eu não sou crente, na quinta, não, eu esqueci que na quinta tem uma reunião na casa, aí agora eu tenho que me portar como crente. E de fato, né, a galera do coach fala muito isso aí, mas você não consegue mudar e enraizar a sua vida cristã fora da vida da igreja. Né? Então, para gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta. O que você acha desse movimento que está crescendo muito? Duas perguntas, pastor, para a gente encerrar. O primeiro movimento é o seguinte. Há um movimento muito grande de evangélicos voltando ao catolicismo, né? Por causa dos escândalos e da falta de hombridade de alguns líderes. Essa é a primeira que eu queria perguntar o que você pensa disso. A segunda, para a gente poder encerrar, era o que você, por exemplo, você como pastor,
para aquele cara que tá assistindo a gente aí, que tá de repente desviado do evangelho, e aí ele, sei lá, realmente usaram, abusaram, ou se não ele também, né? Porque a gente normalmente só vê um lado, né? Só vê um lado. Aquele cara que tá, ó, não quero mais saber de igreja, esses caras é tudo picareta. O que você faria para esse camarada? Sim. A primeira pergunta sua é porque assim, né, Oscar, eu acho que essa galera que... Eu ouvi uma reportagem sobre isso, né? Eu Voltar... participei de uma pesquisa de quase 10 mil crentes. De 10 mil crentes de vários lugares, né? E quase 80% abandonaram o evangelho, a igreja evangélica, e voltaram para a igreja católica, Sim. né? E é um movimento muito forte acontecendo no Sudeste e no Sul sobre esse tipo de movimento. Então, só para ser rápido aqui, ó. Primeiro que a igreja católica, ela perdeu muito membro, né? Sim, verdade. Perdeu muito membro para a igreja evangélica. E hoje, essa volta tem a ver também que a igreja católica mudou muito a versão dela. Se atualizou, mas se atualizou, então você vê igreja que louva e tal, aquela coisa. E às vezes só cansou tanto, talvez, na mente dela, né? Não é uma... Eu sempre nunca quero colocar a culpa na igreja, né? Uhum. Mas a pessoa cansa, cara, e ela começa devagarzinho, porque às vezes é uma tia, um vô que convida para uma missa, aquela coisa, e ela começa a entrar de novo nisso. Porque ela quer fazer parte. Isso. Ela quer. E a terceira coisa sobre isso é que hoje, de fato, a igreja prega muito Jesus. A igreja católica hoje ela está se voltando mais para Jesus. Uau. Entendeu? Hoje ela tem um entendimento da pessoa, da importância que Cristo tem. Então, antigamente, era muito confuso. Quem era Cristo, quem era Maria, quem era tal, era tudo um balaio de gato. E hoje, as pessoas estão conseguindo, de fato, ver. Isso é bom. Sim, sim. Porque a gente não tá brigando por bandeira, né? Isso aí. A gente quer mesmo que o cara entre na igreja católica e aceita Jesus, velho. É isso aí. Aceita Jesus e seja batizado e acabou. É isso. Você entendeu? E a segunda pergunta que você fez, Oscar? Dessa... Sobre... E aí, mano? Esqueci o nome branco. Esqueci Cara, eu também esqueci. a segunda pergunta, cara. Pô, mano. Não, tá. Dessa galera que tá desviada. Ah, sim. Do nada a gente tava falando de um assunto da galera que se converte. Então acabou com a galera desviada. Como você tá pregando e esquece, velho? Aí todo mundo olha pra você fica, meu Deus do céu, velho. Não, bom. Então, Oscar, você sabe, ó, eu queria ser bem breve aqui, ó. Eu tive um momento, quando eu fechei a igreja, eu fiquei muito mal. Eu tenho os pós e contra, aquelas coisas. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta. E tem gente também que eu olho e eu acho que faltou mais e faltou menos. Então, para um pastor fechar uma igreja, acho que é uma crise, né? Cara. Né? Mas, assim, ó, claro, é o mesmo sentimento de alguém que monta uma empresa e fecha, né? Pô, o cara não quer fechar, o cara quer prosperar. Exato. Em tudo você quer prosperar. E eu fechei a igreja, fiquei muito mal e eu sei que, você sabe, alguns pastores, quando fecham a igreja, se não vigiar, o diabo destrói até o casamento dele. E eu passei um tempo aqui e ali, aqui, querendo entender mesmo a vontade de Deus e tal. E porque o pastor, quando fecha a igreja, se sente desviado, né, irmão? Porque pra ir pra igreja dos outros é chato, porque você vê, ó, o pastor entrou aí, o que esse cara quer, né? Até pro pastor local que recebe o pastor. Lidar né? com isso, né? Mas aí, assim, eu vim orando e Deus veio falando comigo, e tipo, eu falei, poxa, meu, eu tenho uma família, eu tenho uma empresa, a vida não gera. Não vive em torno disso, né? Então eu fui sendo curado. Uau. Eu fui sendo curado. E hoje, assim, se você perguntar, você encararia hoje liderar uma igreja? Com certeza. E me daria melhor por causa das experiências. Tudo é uma experiência. Meu, você vê, a gente só valoriza Davi, mas o cara errou demais, velho. Vixe, esse aprontou, hein, mano? Né? Então eu diria o seguinte, cara. Então, você entendeu? Até como rei. É isso aí. Até como rei. Então, assim, o que eu diria, cara, é que a pessoa precisa liberar perdão, velho. Porque, cara, você nunca, assim, no evangélico, você anda, hoje você tem uma galera andando com você,
no futuro talvez você não vai andar mais. É isso E aí. às vezes é por causa de contenda, tal, mas o reino vai continuar, queira ou você não queira. Isso aí. Então a maior forma de você ser curado para alguém que está fora é entender que o propósito é Cristo. Quando eu olho hoje para minha vida espiritual, eu olho, tenho meus filhos, eu tenho a mim, tenho a minha esposa e tenho a igreja. Uau, Então eu vou tocar. pensa. Sabe? Então, assim, ou eu decido ser curado, ou eu decido viver um cara parado no caminho. Você entende, Oscar? Então eu falaria isso. Fala, cara, valor. Tipo, o que Jesus disse você quando ele te chamou? Uau. É o que tá indo em pé, mano. Você não deu certo numa igreja, vai pra outra, cara. Você errou, mas errou mesmo, feio. Ué, se você tem a oportunidade de ir nessa pessoa, pede perdão e toca o barco. Tem gente que não vai te perdoar, Oscar. É isso aí. Tem pessoas que vão olhar pra você e falar, não vou. Tá bom, acabou, é isso. Eu vou fazer o quê? O cara resolveu a vida dele. Né? Resolveu a vida dele. Você entendeu? Então eu diria isso. Eu acho que a pessoa precisa voltar pra Cristo, cara. Aleluia. Voltar. Boa. Você que tá me vendo aí, de repente você tá desviado, tá brigado com algum. Os caras, esse negócio de igreja, um bando de picareta, de safado. Temos aqui o conselho do nosso pastor Daniel. Tá na hora de voltar, né? Talvez você pode ter sido. Tem duas coisas importantes. Quando Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo, tem dois personagens ali. O primeiro é aquele cara que sai da igreja e vive a vida que ele tanto queria, porque ele acha que o mundo é melhor. Mas também tem aquele que está dentro da igreja, que ele está literalmente muito mais preocupado e brigando que o filho pródigo não volte do que literalmente aceitando. Então, eu não sei se de repente alguém te magoou, mas, como o nosso pastor falou aqui hoje, é tempo de você voltar e pedir perdão. Tá bom? Queria te agradecer por você estar aí nos assistindo, mas eu queria te convidar a curtir e compartilhar esse vídeo. Segue também o meu amigo, nosso persona aqui, o nosso Emerson AZ, tá lá no Instagram. É isso aí. Pastor Daniel Rocha, Igreja Videira, Santo André. E segue o nosso podcast e manda para aquele amigo que tá desviado, que tem pavor de crente. Nós vamos convidar ele para vir aqui. Excelente. Tá bom? Podcast. A paz do Senhor te abençoe. Valeu, galera. Pastor Daniel, obrigado por tudo. Obrigado. Valeu. Meu fiel escudeiro, obrigado Tamo pela junto. oportunidade. Tamo junto, queridos. Um grande abraço. Valeu.